Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, Papo de Almoço continua a falar sobre tecnologia e o papo de hoje é sobre mobile, né? Vamos falar de telefones celulares, que hoje é uma febre e cada vez mais milhões e milhões e milhões de brasileiros têm o seu smartphone. Hoje virou uma ferramenta imprescindível para quem trabalha com web, quem trabalha com internet, com redes sociais, é imprescindível. Para quem gosta de usar o telefone para comunicação, que tem imagem e som, fundamental. O smartphone é tudo. Então, Pedro, hoje nós vamos trazer aqui o Pedro Febroni, especialista em hardware, e perguntar para ele o seguinte: Pedro, o que é que a gente deve olhar quando a gente vai comprar um telefone? A gente deve olhar o que? Na capacidade de armazenagem dele, 64 megas ou 128 megas. Qual é o mais indicado? Velocidade. Eu sei, por exemplo, que velocidade de upload e velocidade de download são muito importantes dentro de um hardware dessa natureza. E onde é que eu vou encontrar isso dentro dele? Onde é que eu vou localizar e olhar? Isso eu estou dizendo porque eu trabalho muito com live e gosto de live. Então, a velocidade de upload e de download está muito relacionada, claro, com a rede que você tem, mas está muito relacionado também com o seu hardware. Pedro, o que a gente deve olhar para um telefone quando a gente vai comprar? O que é mais importante para ter um bom equipamento e não perder dinheiro? Um abraço. Lércio, muito obrigado por fazer essa pergunta sobre celulares, né? Esta máquina que a gente carrega no nosso bolso, que a gente carrega na nossa bolsa, que a gente carrega na nossa mão, e quando a gente olha no metrô tá todo mundo ali teclando junto. Quando a gente tá até dirigindo, que não pode, viu? Tá lá teclando no celular e tá dirigindo, né? Mas você quer comprar o celular e você não sabe agora como especificar esse celular, né? E aí o Lércio citou algumas coisas aí, velocidade de up, de down, de RAM, o que é isso, né? Como que é isso? O que a gente precisa para especificar o celular que a gente quer comprar? Para que eu quero meu celular? Vou dar exemplos. Eu quero meu celular para baixar fotos só, baixar fotos dos meus amigos, ou para ver as fotos dos meus amigos na internet, ou para fotografar, baixar e subir. Não, eu quero meu celular para baixar fotos, editar essas fotos, mandar foto para o Instagram, receber foto do YouTube, mandar para o Facebook. Eu quero um celular para gravar vídeos e eu quero um celular para fazer streaming. Nossa, né? Quanta coisa que faz num celular. Então você primeiro vai especificar para que você quer o seu celular, ok? E aí a gente vai pensar que o celular é dividido em duas classes de construção da programação dele interno, né? A gente tem os iPhones e a gente tem os Androids. Os Androids são todas as outras marcas e os iPhones são os celulares da Apple, ok? Os celulares da Apple é mais fácil de explicar, porque a Apple ela tenta condensar as informações para que você entenda mais rápido do que você precisa. Então ela diz, olha, você vai ter o iPhone 11, depois você vai ter o iPhone 10, você vai ter o iPhone 10, depois o 11, o 12, o 13 e acabou. A quantidade de memória que tem ali dentro, geralmente ela já está bem especificada para receber, enviar, para fazer o que você quiser para o seu dia a dia. Eles sempre especificam mais máquina, mais equipamento do que você precisa para o seu dia a dia. Tirando o iPhone, a gente tem todas as outras marcas de celular, Xiaomi, Samsung, Motorola, enfim, outras marcas que eu nem lembro agora. E aí a gente precisa pensar em algumas coisas. A gente precisa pensar na quantidade de memória que vai guardar os programas e na quantidade de memória que a gente precisa para guardar tudo que a gente quer, as nossas fotos, os nossos vídeos, tá certo? Quanto maior é essa quantidade de memória, que é especificada em giga, mais eu vou ter espaço para guardar programas, mais eu vou ter espaço para guardar minhas fotos e menos travamento eu vou ter na minha máquina, ok? 3, 6, 8, até 10 mais ou menos gigas de RAM é a quantidade de memória que a gente precisa para armazenar os programas e guardar tudo que a gente precisa, o programa do seu banco e etc, ok? O resto desse espaço é uma memória à parte que eles chamam de memória SD. Você pode às vezes trocar esse cartão, é uma memória que já está soldada lá dentro do seu, soldada quer dizer construída lá dentro do seu celular, e você pode expandir ela com o cartão.
tá certo? Então aí você vai precisar realmente de um outro pente ou uma outra memória com mais quantidade, né? E aí a gente vai pensar em 128, é 6 mais 128, 3 mais 64. Esse 64, 128 da segunda especificação do GB de RAM é para guardar meus programas, é para guardar meus vídeos que eu construo, tá certo? Então quanto mais conteúdo eu construo, maior esse tamanho que eu preciso ter. Se eu penso em fazer vídeos de internet, receber fotos, enviar, editar, eu preciso ter uma boa quantidade de RAM para poder guardar meu material, meus vídeos. 128, eu não sei se vai até 200, eu não lembro qual é a especificação máxima aí. Mas tá certo? Se eu tiver 6 GB é uma boa quantidade de memória para armazenar todos os meus programas, mais uma memória auxiliar de 128, etc. Outra coisa que eu preciso pensar é na câmera, né? Então a câmera é em megapixels, né? E a gente vai ter 4, 8, 12, 16, 32 e aí vai subindo a quantidade de megapixels da minha câmera. Quanto maior esse número de megapixels da minha câmera, maior é a qualidade, melhor é a resolução da minha câmera. A câmera que eu estou falando com vocês agora, ela tem 13 megapixels e ela vai ter essa qualidade que vocês estão vendo do meu material. Se ela tivesse menos megapixels, eu ia estar mais quadriculado, eu ia estar, né, com alguns probleminhas aí na resolução da minha imagem. Se eu tivesse com uma quantidade muito maior, eu ia estar com uma qualidade muito alta na minha câmera. Então é pensar na quantidade de RAM e na quantidade de megapixels que tem a minha câmera. O celular tem duas câmeras, uma na frente e a outra atrás. Geralmente a câmera frontal ela tem um pouquinho mais de megapixels, se não me engano, do que a câmera traseira. Alguma coisa assim, ou a traseira vai ter mais do que a frontal. Mas de qualquer forma eu preciso pensar, se eu faço muita live ou muita selfie, por exemplo, eu tenho que ter mais qualidade na câmera da frente, e se eu fotografo muito eu tenho que ter mais qualidade na câmera de trás. E a hora que eu vou comprar, eu comparo as que tem no mercado e pego a câmera que tem mais qualidade para o lado que eu vou usar mais, tá certo? Os fabricantes geralmente dão uma equilibrada nesse tipo de informação. Isso também está associado ao custo do celular que você vai comprar, ok? Depois, quantidade de memória que eu tenho para armazenar. E aí o Lars citou uma questão do up and down, que é baixar e subir o material que eu estou criando. Se eu estou levando para a nuvem ou trazendo da nuvem, se eu estou indo fazendo streaming, subindo o streaming ou descendo um streaming, que é a velocidade em megabytes por segundo, essa taxa de conversa que o meu celular tem com a internet. Essa informação ela é muito técnica, então a gente pode falar isso em um outro momento, em uma outra live, mas a maior parte dos celulares do mercado elas atendem muito bem essa quantidade aí de megabytes por segundo de up and down. Para vocês terem uma ideia, uma internet boa hoje tem acima de 300 megabytes por segundo. É melhor você se atentar a uma outra informação. Se o seu celular tem tecnologia 2.4 e 4G, ok? Isso é bem importante, né? De se observar, porque 4G é a tecnologia que é a melhor tecnologia de tráfego de informações entre celular, ligação, qualidade de imagem que tem hoje oferecido pelas operadoras. 5G é a nova, que vai ser lançada ainda no Brasil, né? É uma briga, existe uma discussão ainda sobre esse tema, mas eu preciso observar se meu celular tem isso, né? Se sobe 4G, né? Se não sobe 4G. Tem alguns celulares que quando você vai conectar na rede de internet também usam 5G da internet, que é melhor em muita qualidade. O 5G da internet, que eu quero dizer, é o 5G do Wi-Fi. O Wi-Fi da minha rede ele pode ser 2.4 ou 5 e o Wi-Fi da minha operadora pode ser abaixo de 5, que é o 4G, 3G e aí vai, tá ok? Então, pensar nos Gs aí, né? Se meu celular atende 5G e se meu celular atende o 4G. É isso. Quando eu compro hoje um celular, realmente ele já vem mais ou menos preparado para essas tecnologias. O celular é uma coisa que tenta acompanhar a tecnologia das velocidades, né? Então, quanto mais eu pago por um celular, mais características eu tenho dentro dele. Para encurtar essa nossa história, que eu não sei se eu respondi, eu queria dizer que você precisa se preocupar, então, com a quantidade de memória que você tem para armazenar seus programinhas e suas fotos. Você tem que preocupar também em megapixels, qual é a resolução e a qualidade da sua câmera.
Daí pra lá são informações muito técnicas. Se você quiser passar um dia lá na minha loja, tomar um café comigo, né, e falar sobre tecnologia, a gente tá lá na Rua Vitória, 235, Loja H, Loja do Povo. Vou ter um prazer enorme de receber você e falar sobre celular, sobre tecnologia, sobre notebook, sobre a minha câmera, sobre qualquer coisa que envolva ligar na tomada e fazer alguma imagem, criar uma imagem, tá certo? É aqui quem vos fala é Febrônio Maker, precisando de mim, a gente tá lá, a gente tá na internet também como Febrônio Maker, dá um Google no Febrônio Maker e faça a sua pergunta lá e eu vou ter o prazer de responder.